Olá, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Começando aqui, retomando os vídeos do Cabo de Reúbe, vamos fazer esse vídeo num formato um pouquinho diferente, conversando sobre alguns casos práticos de regularização fundiária. E o primeiro caso prático que eu queria apresentar para vocês, nesse novo ciclo de vídeos, né, seria um caso que eu me deparei quando eu estava trabalhando com regularização de áreas da União, um caso bem interessante, que mostra que, às vezes, nem mesmo um bom conhecimento de regularização fundiária, nem mesmo um bom marco legal te permitem conseguir regularizar. Aqui não seria um caso de REURB, né? Seria um caso de regularização de um imóvel que é da União, mas não se encaixa dentro dos parâmetros, pois eu não estou falando de núcleo urbano informal, nem consolidado. Eu estou falando de um lote. Esse lote ele era de titularidade da União, ainda é de titularidade da União, que ele era ocupado informalmente por três famílias, e aí se começou a discussão de regularização dessa área. É interessante esse caso, porque inicialmente se tinha uma estratégia de regularização em que se pensava em dividir esse lote em três, porque quando você entrava via fachada do prédio, a fachada do lote, você entendia que eram três casas. E aí, inicialmente, se pensou em dividir em três lotes, né, subdividir o lote, mas quando foi consultar a prefeitura sobre a possibilidade de subdividir o lote, isso ofenderia o mínimo de lote daquela área. Lembrando que, como não é REURB, não tem que se falar em flexibilização de índices urbanísticos. E aí, pensando nas possibilidades de regularização, uma outra possibilidade que apareceu foi de se fazer uma concessão de uso especial para fins de moradia de forma coletiva para as três famílias. E aí se pensou, foi lá, conversou com as famílias, aí ao conversar com as famílias percebemos o que, na verdade perceberam, né, porque o caso começou muito antes de eu ter passado, ter tido essa experiência profissional. Se verificou que um dos moradores não atenderia a concessão de uso especial para fins de moradia coletiva, pois não se caracteriza como baixa renda. A pessoa até era baixa renda à época que construiu sua casa, mas depois, com o tempo, ela conseguir melhorar o padrão de vida e não se encaixaria com baixa renda. Então, já não daria para utilizar a concessão de uso especial para fins de moradia coletiva. Passado mais um tempo, criou-se, né, a Lei 13.465, e na Lei 13.465 se incluiu o formato do condomínio urbano simples. E aí, o condomínio urbano simples permitiria que se fizesse a regularização. Quando a gente foi conversar, lá percebeu-se que esse quintal era uma área de uso comum, e aqui era um corredor de uso comum, e os três lotes entrariam como áreas privativas. Então, pronto, achamos a solução para o caso. E aí, quando a gente foi conversar com as famílias, apresentar a possibilidade de fazer um condomínio urbano simples, com três áreas privativas e uma área comum, os moradores de dois lotes não queriam que o morador do lote do meio tivesse acesso ao quintal. Então, assim, mostrando que a gente tenta usar algumas ferramentas de regularização fundiária, alguns instrumentos, alguns marcos legais, mas às vezes a própria situação fática, o interesse dos moradores acabam afastando um pouco a possibilidade de regularização. Qual é a lição que a gente tem? É que quando a gente trabalha com núcleo urbano informal em regularização fundiária, a gente tenta, né, a gente sempre coloca uma meta física, uma meta de lotes a regularizar, mas vocês têm que estar preparados para que no processo de regularização fundiária, a gente não consiga atingir essa meta de regularização. Okay? Bem, era o que a gente tinha para conversar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem acompanhando o canal Nada de REURB. Também acompanhem lá meu Instagram, Filomena Abreu, para mais novidades e dicas, pitadas de REURB. Até mais. Tchau, tchau.